Bem-vindo ao canal Nação Rubro Fla, gols históricos, jogos polêmicos, faça parte da nação de apaixonados. E por isso torna o jogo muito interessante do ponto de vista das propostas. Acho que não foge disso, mas não dá para dizer o que vai acontecer. Eu insisto, se o Flamengo jogar tudo que sabe e o Palmeiras jogar tudo que sabe, o Flamengo ganha a Libertadores. Olha, Flamengo então, que tem jogadores em recuperação e vai enfrentar o Grêmio nesta terça-feira. A Cris Mussi está em Porto Alegre e traz as informações do Rubro Negro. Fala, fãs de esportes, o Flamengo fez o último treinamento aqui em Porto Alegre, no CT do Grêmio, que cedeu ao time de Renato Gaúcho essa mini temporada aqui em Porto Alegre, já que a equipe rubro-negra chegou na sexta-feira para a partida que aconteceu no sábado contra o Internacional e segue aqui até quarta-feira de manhã, de onde embarca para o Uruguai para a final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras. Aí o Flamengo vai usar a estrutura do Penharol para poder treinar e já na quarta-feira de tarde fará um treinamento e lá deverá haver uma janela de imprensa para os jornalistas acompanharem os treinamentos por 15 minutos e depois também realizarem as coletivas de imprensa. O Flamengo joga com o Grêmio pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, partida que estava em atraso por conta da Copa América, e o Grêmio precisa muito dessa vitória para continuar sonhando em permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, alguns torcedores gremistas que têm Renato Gaúcho como ídolo foram lá no hotel do Flamengo, onde eles estão hospedados, pedindo para os jogadores e para o treinador pegar leve com o Grêmio, já que o foco do rubro-negro agora é contra o Palmeiras no dia 27. O Flamengo segue ainda com chances de título do Campeonato Brasileiro, mas precisa contar com o tropeço dos mineiros, o que está difícil de acontecer. O Flamengo tem 8 pontos de diferença para o Galo. E o Grêmio, em 18º na tabela, tem 4 pontos de distância para o Juventude, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Para essa partida, a tendência é que Renato Gaúcho escalhe um time recheado de reservas ou pelo menos um time misto. A única certeza que temos é que Gabigol não entrará em campo por conta do terceiro cartão amarelo e a tendência é que Arrascaeta, precisando ganhar ritmo de jogo e entrosamento com os companheiros, entre para atuar por mais alguns minutos, já que atuou contra o Internacional por 17 minutos no sábado. Valeu, Cris! Daqui a pouco a gente vai falar mais desse jogo com foco no Grêmio, a luta contra o rebaixamento. Olha o provável Flamengo para esta terça-feira. Hugo Souza, o Neneca ou Diego Alves? Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon. Diego, João Gomes, Kennedy, Thiago Maia. Lá na frente, provavelmente 2 Vítors, o Vitinho e o Vitor Gabriel. Mas o Pedro pode voltar nesse jogo, viu, Marcela? Pois é, Edu Elias, e a gente segue falando de Libertadores, mais especificamente de Bruno Henrique, o jogador que quer chegar em outro patamar ao conquistar a América pela segunda vez. Na música, ele desafina. Mas em campo dá o tom. 2 notas para a semifinal da Libertadores 2021. BH. É jogador de partida grande. Sabia que jogar aqui é muito difícil. E a gente não viu a dificuldade nenhuma. Eu quero deixar uma palavra para todos nós aqui hoje. Esforça-te. Fonte inesgotável de memes. Inspiração para apelidos. Rei dos clássicos. Rei da América. Não é difícil entender o porquê de Bruno Henrique se fazer majestade. Velocidade. Passadas largas. Pico afiado. E um voo preciso. Digno dos melhores urubus. 3ª temporada e mais de 70 gols marcados. Dos pés de Bruno Henrique saiu uma das maiores jogadas da história do Flamengo. E da boca veio a expressão que conquistou a nação. O Flamengo está em outro patamar.
É outro patamar. Tomara que seja um jogo legal, como foi a Supercopa, que abriu a temporada, né? Entre Flamengo e Palmeiras. Porque a derrota valia pouco. Tem isso. Agora, o torcedor palmeirense vê a briga entre o Everton e o Gustavo Gomes, fica meio preocupado, né? Pô, pra que uma briga uma hora dessas? Mas, cara, também não precisa ser amigo, irmão, tá tudo certo. Vai pro jogo e eu tenho certeza que eles vão batalhar muito no próximo sábado. Pro mesmo lado. Agora, outra coisa que preocupa o torcedor palmeirense, André Kfouri, é isso aí, ó. A campanha contra os 6 melhores times do Campeonato Brasileiro. Isso aí, ó. A campanha contra os 6 melhores times do Campeonato Brasileiro. 9 jogos, nenhuma vitória. 1 empate e 8 derrotas. A gente está falando do Galo, do Flamengo, do Corinthians, do Fortaleza e do Red Bull Bragantino. É um jogo de pontos corridos, né? Cada um desses jogos para pontos corridos. Agora o mata-mata é outra história, André? Vamos lá, Edu. É interessante a informação que está nessa tela, mas ela tem pouca conexão com o que vai acontecer no dia 27. Mostra um determinado comportamento e os resultados do Palmeiras enfrentando um certo nível de equipes no Campeonato Brasileiro, mas essas partidas aconteceram em circunstâncias muito distintas. Contra o Corinthians, por exemplo, não havia tantos titulares, né? Não havia tantos titulares na escalação inicial do Palmeiras, se eu não estou enganado. A proximidade com outros compromissos mudou. Contra o Atlético. Exato, contra o Atlético Mineiro. O jogo foi perto das sábado, semifinais, né? E na terça-feira teve o jogo da ida, Palmeiras e Galo. Exatamente. Volta, perdão. E a resposta para essa tela é, ora, o time que vai ser campeão brasileiro com algumas rodadas de antecedência e provavelmente a única equipe que hoje possa ser analisada da seguinte forma: não dá para o Atlético Mineiro jogar mais do que está jogando. De nenhuma outra equipe no futebol brasileiro a gente pode falar isso hoje. Nem do Flamengo, nem do Palmeiras, nem de nenhuma outra. Todas elas poderiam estar em um melhor nível. O único time que você fala assim, o que mais pode acontecer em termos de jogo é o Atlético Mineiro, que caminha, ou nem precisa caminhar mais, já está até meio, já daqui a pouco esbarra na taça. E o Palmeiras eliminou o Atlético em 2 partidas, numa situação que é tão interessante porque você acabou de perguntar para o Gustavo, em 2 jogos a coisa não fica mais pendente ao melhor time, ao que é considerado o melhor do ponto de vista técnico? Sim, é verdade, mas nem sempre acontece. Qual é o melhor time entre Atlético e Palmeiras? É o Atlético. O que aconteceu? Sem nenhuma vitória, o Palmeiras prevaleceu com uma atuação extremamente estratégica, extremamente arriscada. O Palmeiras levou o primeiro gol, esteve a um palmo de levar o segundo gol. Não levou, fez o seu, conseguiu contornar o restante do jogo e está aí nessa final. Então, eu acho importante a amostra no enfrentamento contra times que estão entre os melhores do Campeonato Brasileiro, mas o componente de encaixe, de estratégia, de preparação específica para um encontro é mais importante do que tudo isso. Pois é, e tá aí o Palmeiras na final, com todos os méritos, logicamente, como você estava falando, por conta de estratégias certas do seu treinador. Tem um favorito, Zupac, para domingo? Essa pergunta, hein? E tem um time melhor hoje? Você olha para o Flamengo, você olha para o Palmeiras e sem analisar apenas os resultados, já que a gente estava fazendo uma análise macro de todo um Palmeiras, de toda a estratégia do Palmeiras antes dessa final, a gente consegue dizer se tem algum favorito? Não, o Flamengo ele é melhor do que o Palmeiras, né? O Flamengo ele é melhor do que o Palmeiras tecnicamente. Quando os dois jogam o máximo que podem, o Flamengo também é melhor do que o Palmeiras, não só no papel. Então eu diria que se tivesse que dizer este é favorito, para não ficar em cima do muro, se alguém tiver que ser o favorito, esse alguém é o Flamengo. Mas é por uma vantagem mínima, porque o Palmeiras já mostrou, como bem lembrou o André, que ele é capaz, e até em 180 minutos, ele foi capaz de estrategicamente travar o time que vivia o melhor momento do futebol brasileiro. É bem verdade que o Palmeiras não conseguiu ainda, com o Abel Ferreira, travar este Flamengo, né? Nos duelos recentes, o Flamengo levou a melhor nos mais diferentes cenários, né? Em um jogaço como foi a Supercopa, mas o Flamengo levou a melhor nas penalidades. Em vários jogos de Campeonato Brasileiro, jogando no Maracanã, jogando aqui, jogando com o time completo, jogando com o time reserva, e foi com o time reserva a última vitória do Flamengo sobre o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então, eu diria que essa vantagem ela é pequena, mas ela é do Flamengo. Mas o Palmeiras já se mostrou estrategicamente capaz de fazer o seu
o jogo, né? Ficarei muito surpreso se o Palmeiras tiver uma estratégia diferente, uma postura diferente da que teve contra o Atlético Mineiro. Imagino que nos primeiros minutos o Palmeiras vai tentar alguma coisa a mais, porque é muito importante para esse time do Palmeiras sair na frente, né? Você virar um jogo contra esse Palmeiras no nível alto de concentração é muito difícil. Então imagina que nos primeiros 5 minutos o Palmeiras tente emplacar alguma coisa. A partir daí, conseguindo ou não espero nada diferente da estratégia vista contra o Galo. Para fechar seu comentário, a gente vai falar do Flamengo já, mas e esse nervosismo, tá evidente o nervosismo? Tem a ver com a final da Libertadores? Você acha essa briga entre o Everton e o Gomes? Discussões acontecem o tempo inteiro, né? Não acho que seja um problema, acho que acontece mesmo, acontece mais do que a gente sabe, muitas vezes acontece longe dos nossos olhos, dessa vez aconteceu diante dos nossos olhos, mas não acho que isso seja problema. Principalmente pelas peças envolvidas, né? O Gustavo Gomes é um dos líderes do elenco, é o capitão do time quando o Felipe Melo tá fora, e o Everton, um cara super tranquilo, um cara super respeitado, são 2 atletas do mais alto nível e eu acho que não representa nenhum tipo de perigo essa desavença, acho que é do jogo. Pediram tanta desculpa também. Flamengo ou Palmeiras, André? Rapidinho. Favoritos. Favoritismo? Eu acho que nada do que aconteceu nas últimas semanas invalida que o Flamengo é um time superior ao Palmeiras do ponto de vista técnico. Mas em um jogo as coisas se equilibram e talvez até se igualem em termos de possibilidades. Eu estou de acordo com o Gustavo, eu acho muito improvável que o Abel, depois de tanto tempo e depois de tantas declarações e depois de tantas amostras do que ele pensa, por intermédio dos comportamentos do time que ele dirige, mude aquilo que ele considera importante como caráter de equipe. Se ele fizer isso e der certo, as pessoas vão ter que pedir desculpas para ele. Eu não acho que ele fará, mas eu não sei. E certamente, se ele vai fazer algo diferente, ele deve ter mantido essa informação num grupo muito pequeno de pessoas. A minha impressão é que ele vai dar a bola ao Flamengo, vai investir nos defeitos que o Flamengo certamente vai mostrar, porque não é o melhor momento do Flamengo nessa temporada, e vai tentar capitalizar em cima desses erros. E isso torna o jogo muito interessante do ponto de vista das propostas. Acho que não foge disso, mas não dá para dizer o que vai acontecer. Eu insisto, se o Flamengo jogar tudo que sabe e o Palmeiras jogar tudo que sabe, o Flamengo ganha a Libertadores. Faça parte da nação de apaixonados.